Durante séculos, acreditamos conhecer a Grécia Antiga. Templos de mármore, filósofos discutindo nas praças, estátuas perfeitas observando o tempo passar. Mas a verdadeira Grécia não estava nos monumentos. Ela estava dentro das casas, nos objetos cotidianos, no medo silencioso de ofender um Deus invisível. Hoje, nós não vamos observar essa civilização à distância. Nós vamos entrar nela. Eu sou a Zara e você está em Impérios Esquecidos. Aqui, nós não apenas contamos história, nós caminhamos dentro dela. Imagine que você acabou de atravessar uma rua estreita de pedra. Você vê muros simples, quase sem janelas. Nenhuma fachada impressionante. Porque a casa grega não foi feita para impressionar quem passa. Ela foi feita para proteger quem vive dentro. Ao entrar, você não encontra um corredor. Encontra um pátio aberto ao céu. Esse espaço central era o coração da casa. Ali acontecia praticamente tudo. Preparo de alimentos, trabalho manual, conversas familiares, educação das crianças, pequenos rituais religiosos domésticos. A casa não era um lugar privado como hoje, era um pequeno universo social. Agora, observe algo importante. Os espaços não eram neutros. Havia áreas masculinas, onde aconteciam banquetes, debates e recepção de convidados, e áreas femininas, dedicadas à produção doméstica, tecelagem e organização da vida cotidiana. A divisão não era apenas prática, era cultural. O cidadão grego existia, primeiro, como membro de uma família organizada. Antes da política, vinha a casa. E isso explica algo curioso. A cidade grega era formada por milhares de pequenos mundos autônomos. Cada casa era quase uma instituição. E antes de continuarmos, se esse tipo de viagem ao passado faz você sentir que a história ganha vida, então você já faz parte dessa expedição. Deixe um sinal para que mais pessoas encontrem este mundo esquecido. Curta o vídeo, compartilhe com quem também gosta de história e me conte nos comentários qual civilização você gostaria de visitar da próxima vez. Porque aqui nós não apenas estudamos o passado, nós o reconstruímos. Se a casa era tão importante, então por que os gregos davam tanto valor a objetos pequenos? Porque para eles, beleza não era luxo, era ordem. Os gregos produziam objetos de ouro com uma habilidade impressionante, mas não eram simples adornos. Eles reproduziam folhas, ramos, sementes, flores e até insetos com precisão quase biológica. Algumas coroas pareciam ter sido colhidas de uma árvore. Por quê? Porque a natureza era considerada perfeita. Imitar a natureza era aproximar-se do divino. Usar uma joia não era mostrar riqueza, era demonstrar harmonia com o cosmos. Havia ainda outro significado. Muitas dessas peças apareciam em rituais funerais. O ouro não se deteriora, logo simbolizava permanência. Quando alguém era enterrado com ornamentos, não era vaidade, era continuidade da existência. A beleza tinha função espiritual. Mas toda essa delicadeza existia ao lado de um mundo dominado pelo medo. Medo de errar com os deuses. Porque para um grego, o invisível era mais presente que o visível. Os gregos não acreditavam em um Deus distante. Eles acreditavam em uma sociedade divina. Os deuses tinham personalidade, humor, ciúmes, orgulho e, principalmente, interfiam. Uma tempestade não era clima, era decisão. Uma colheita ruim não era azar, era consequência. Cada atividade tinha um responsável divino. Plantar exigia respeito a Deméter. Viajar dependia de Hermes. Governar exigia a proteção de Atena. Viver exigia a aceitação de Zeus.
A religião não era semanal, era permanente. Até dentro da casa existiam pequenos altares. Antes de comer, trabalhar ou sair, oferecia-se algo. Não fazer isso era perigoso. O problema não era deixar de acreditar, era desagradar. E se os deuses estavam presentes, eles precisavam de um lugar oficial para habitar. Mas o templo grego não funcionava como você imagina. Hoje, entramos em edifícios religiosos para rezar. Na Grécia, não. O templo era literalmente a residência da divindade. Dentro ficava apenas a estátua sagrada. O povo permanecia fora. O altar principal ficava do lado externo. O culto era público. O interior era exclusivo do Deus. Isso muda tudo. A arquitetura não precisava acomodar multidões. Ela precisava transmitir perfeição. Cada coluna, cada distância e cada proporção seguia relações matemáticas rigorosas. Não era decoração, era filosofia em pedra. O templo comunicava uma mensagem silenciosa. O universo possui ordem racional. Mas existe algo ainda mais impressionante. Os templos parecem perfeitamente retos. Só que eles não são. Os gregos perceberam algo avançado. Linhas totalmente retas parecem tortas ao olho humano. Então, corrigiram isso. Colunas levemente curvas, plataformas com inclinação mínima, espaçamentos alterados nos cantos. O prédio era tecnicamente imperfeito, para parecer perfeito. Isso mostra um pensamento profundo. A realidade percebida é tão importante quanto a realidade física. A arquitetura virou ciência visual. Agora, você pode perceber algo maior. Nada disso era isolado. Casa, joias, religião e templos seguiam a mesma lógica. O grego não buscava grandeza, buscava equilíbrio. A casa organizava a vida. Os adornos imitavam a natureza. Os deuses explicavam o acaso. O templo representava o cosmos. Tudo expressava a mesma crença. O mundo funciona por harmonia. Viver bem era alinhar-se a ela. Não dominar a natureza, mas participar dela. Por isso a Grécia não desapareceu. Ela foi absorvida. Quando hoje pensamos em beleza proporcional, arquitetura simétrica, arte naturalista ou razão como explicação do mundo, estamos pensando como um grego, mesmo sem perceber. A Grécia Antiga não foi apenas um lugar no passado. Foi o momento em que o ser humano começou a acreditar que o universo podia ser compreendido. E talvez seja por isso que ainda estamos tentando entender nós mesmos.